Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo para dar continuidade ao assunto de tabela periódica. Hoje vamos falar sobre nossa tabela periódica atual, que depois de muito tempo, depois das contribuições que foram feitas de posteriores cientistas a Moseley, nós chegamos nesse formato de tabela periódica que nós temos hoje. E o que é importante de ver na tabela periódica logo de cara, pessoal? Bom, a tabela periódica ela é dividida em dois principais grupos. Os grupos dos elementos representativos e o grupo dos elementos de transição. Elementos representativos, eles vão ser as famílias A, pessoal. Família A1, família A2, família A3, A4, A5, A6, A7, A8. Entendeu? A1, alcalinos terrosos. A2, a família A1, alcalino, metais alcalinos. Família A2, metais alcalinos terrosos. Família A3 ou família 13 vai ser a família do boro. A família A4 ou a família 14, a do carbono. A família A5 ou a família 15 vai ser a família do nitrogênio. Calcogênios seria a família A6 ou família 16, a família A7 ou 17 halogênios e os gases nobres seriam a última família lá, a família A8 ou a família também conhecida como família 18, pessoal. Beleza? Então, metais elementos representativos. E os elementos de transição? São as famílias B, pessoal. São as, aqui, ó, que vão estar no meio da tabela periódica aqui, ó. Esses elementos de transição são divididos em dois elementos de duas subclasses. Nós temos elementos de transição interna, que vai ser os lactíneos e os actíneos, e os de transição externa, pessoal, certo? Vale também muito interessante comentar, todo elemento químico na tabela periódica, ele vai ser representado por um símbolo. Esse símbolo químico, ele vai ser dado, é uma letra que é tirada do seu nome latim. No caso aqui do enxofre é S por causa de sulfur. Então, S de sulfur, beleza? Existem casos como o ferro, por exemplo, que é Fe, que é coerente com a nossa letra, da nossa língua de ser Fe, ferro, ou C de carbono. Mas é muito importante vocês saberem que o elemento químico é representado pela letra ou as letras que representam aquele elemento químico é dado ao seu nome em latim. Todo elemento químico vai ter uma representação por essa letra, vai ter a sua representação em número atômico, a sua massa atômica também, pessoal. Aqui no caso do enxofre, número atômico ele vai ser 16, sua massa atômica de 32,065. Ele vai ter também de representação a sua distribuição eletrônica ali, ó, Ne3S2 3P4. Por que Ne? Ne do neônio, que você já sabe ali que no neônio você vai ter a configuração até o 2P6, pessoal. Então é um S2, 2S2, 2P6, fecha a configuração do neônio. 2P6 mais 3S2, 3P4 é a configuração do enxofre. Então, toda vez que você vê um gás nobre assim colocado na representação da distribuição eletrônica, pessoal, é só para um critério de facilidade para mostrar ali a distribuição eletrônica sem precisar colocar tipo ela inteira, entende, pessoal? Que às vezes você pegar um átomo de um período maior lá para frente, que eu já vou explicar o que é esse período, você não vai ter que fazer a distribuição eletrônica inteira. Coloca o gás nobre que possui aquela distribuição já bacana e só complementa. Beleza? Tranquilão, né, pessoal? Vale importante também, alguns aqui vão falar outros dados importantes, a tabela periódica vai dar, mas principalmente massa atômica, número atômico e distribuição eletrônica também. Elementos representativos são as famílias A. Elementos de transição são famílias B. Nós temos nos elementos de transição externa, que são aqui, e os interna. Beleza? Que vão estar mais ou menos ali no 6º ou 7º período. E o que é esse dito cujo período, professor, que está falando? Períodos e famílias. Não estranho, né? Mas, ó, você percebe para mim que a tabela periódica está organizada em linhas e colunas? Então, as linhas, o nome que a gente dá para as linhas na tabela periódica são períodos. E são linhas organizadas
de acordo com o número atômico. Lembra lá da tabela de Moseley que a gente tinha comentado? Que a tabela periódica é organizada a partir da distribuição crescente, uma ordem crescente de número atômico dos elementos químicos. Então, pessoal, quando você organiza esses elementos, você verifica que vão ter 7 linhas, 7 períodos, 7 camadas. Opa, como assim camadas? Lembra lá do modelo atômico de Bohr? Lembra que Bohr falou, que postulou que o átomo ele possui 7 camadas, 7 as órbitas que vão possuir os seus elétrons orbitando em órbitas circulares do núcleo? Então, pessoal, 7 camadas. Então, camadas KLMNOPQ e vão ter 7 períodos, que cada período representa uma camada. Como assim, professor? Vamos pegar aqui, ó, pessoal, lítio, carbono, neônio. Massa atômica, número atômico. 3 do lítio, 6 do carbono, 10 do neônio. Pessoal, esses 3 elementos estão no período 2 da tabela periódica. Como assim período 2? Na segunda linha. E por quê? O que acontece? O que significa, professor? Significa que a última camada desses elementos sempre vai ser a camada 2. Nesse caso, lítio faz a distribuição eletrônica. 1s2, 2s1. Camada 2. Terminou ali. Carbono, 1s2, 2s2, 2p2. Camada 2. Neônio, 1s2, 2s2, 2p6. Zerou aqui, ó. Qual que seria o próximo? 3s2, correto? O 3s2 vai ser a terceira linha, vai ser o terceiro período. Entendeu? Então, sempre vai começar o período, começa no elemento que abriu a camada, o 2s1 no caso aqui, no segundo período. No caso do terceiro período, 3s1 e vai até o 3p6. Beleza? Isso no terceiro período, 3s1 até o 3p6. Aqui no 2, na segunda camada, 2s1 até 2p6. Qualquer elemento químico que possui sua distribuição eletrônica encerrando a camada de valência, seja número do 2, vai estar no período 2. Se tiver no período 4, vai estar na linha 4, lá, a distribuição eletrônica do elemento químico. Terminou a camada de valência dele, é a camada 4, então ele vai estar no período 4 da tabela periódica. E assim, correspondente a qualquer outro elemento químico. Se acabou a distribuição eletrônica dele, a camada de valência do elemento é a camada 3, ele vai estar no período 3. Se no 5, 5, 6, 6 e por aí vai. Beleza? Então, muito importante, períodos, ordem crescente de número atômico. O período vai determinar qual que é a camada de valência daquele átomo, beleza? Daquele elemento químico, certo? E as famílias? Se os períodos são as linhas, as famílias são as colunas, pessoal, são as linhas verticais. E o que tem nela? O que é engraçado, o que é importante? Que nas famílias, pessoal, sempre vai ter os elementos que estão numa mesma família, eles vão possuir a mesma quantidade de elétrons na sua respectiva camada de valência. Opa, como assim, professor? Vamos olhar aqui, ó, pessoal. Nós temos aqui, primeiro vamos falar sobre os elementos representativos. Grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Metais alcalinos, alcalinos terrosos, boro, carbono, nitrogênio, calcogênios, halogênios, gases nobres. Pessoal, elementos que estão no grupo 1. Camada de valência deles vai ter um elétron. O lítio, vamos colocar na realidade o hidrogênio lá. Hidrogênio vai ter um elétron na camada de valência. Primeira camada, 1s1. Lítio, 3 elétrons. Faz a distribuição, vai ser 1s2, 2s1. Então, hidrogênio, lítio. E assim, subsequentemente, pessoal. Conforme todos os elementos que estão na família, no grupo 1, na família 1 ali, eles vão possuir um elétron na sua respectiva camada de valência. Ou seja, se o elemento tiver um elétron S6S1, ele vai ter lá no sexto período, ou seja, na sexta linha, na coluna 1. Certo, pessoal? Se o elemento possui a distribuição eletrônica, terminou em 4s2, pessoal. 4s2, quarto período, ou seja, quarta linha, segunda coluna. Segunda coluna, a família dos metais alcalinos terrosos, pessoal. Ali, ó, sempre assim, ó. N, aqui nesse slide, imagine que o N representa a camada eletrônica final que ocorre a distribuição dos elétrons, certo? A camada de valência desse átomo. Enquanto que ali,
vai estar a distribuição correta. Então, no grupo 1, sempre vai ter um elétron na camada de valência. No grupo 2, metais alcalinos terrosos, 2 elétrons na camada de valência. No grupo 13, grupo do boro, 3 elétrons na camada de valência. Grupo 14, 4 elétrons. Grupo 15, 5 elétrons na valência. Grupo 16, 6 elétrons na valência. Grupo 16, 6 elétrons na valência. Grupo 17, 7 elétrons na valência. E o grupo 18, que é o grupo dos gases nobres, lembra lá? Em gases nobres ele já tem a valência preenchida ali com 8 elétrons, mas temos a exceção do hélio, pessoal. O hélio possui apenas 2 elétrons na camada de valência, mas ele é considerado um gás nobre. Por mais que ele termine HS2, HES2, tipo HE 1S2 no caso, ele é considerado um gás nobre, ele fica alocado na família dos gases nobres. É a única exceção. De restante, pessoal, na família dos gases nobres, todos os elementos ali, químicos ali, possuem 8 elétrons nas suas respectivas camadas de valência. Certo? E nos elementos de transição externa, professor? Elementos de transição externa são aqueles que os elétrons vão apresentar elétrons no subnível D de energia. Como assim? O D não vai ser a camada de valência dele necessariamente, mas o D não vai ser a camada de valência, não vai ser a camada de valência dele, não vai ser. Mas ele vai possuir elétrons na camada D. Se você for verificar os elementos dos metais de transição externa, você vai ver que o D, o orbital, o subnível de energia D acumula até quantos elétrons? 10. Se você for contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Possui 10 famílias, pessoal. Lembra, B, então, nos metais de transição externa, pessoal, é B. Então, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10. Beleza? Importante você verificar que, por essa fórmula aqui, você consegue entender. Se o elemento está na família, aqui, na terceira família dos metais de transição externa, você vai ver que ele vai ter um D3, pessoal. Ele vai ter uma distribuição eletrônica que vai ter até 3D, vai terminar na camada propícia com 3 elétrons no orbital de subenergia, no subnível de energia D com 3 elétrons. Olha aqui a fórmula. N significa a camada de valência desse átomo, correto? É a camada de valência desse átomo. Sempre a distribuição do elemento que está na transição ali externa vai ter a camada de valência, S2, e N-1 vai representar o D de 1 a 10. Por quê, pessoal? Porque a camada de valência dele sempre vai ser ali até o S2. Certo? Vamos supor aqui que é um elemento ali, vamos pegar o elemento o titânio, pessoal. O titânio, se for fazer a distribuição eletrônica dele, ele vai estar no terceiro período, pessoal, no quarto período. Ou seja, a camada de valência do titânio, se você for ver a tabela periódica inteira, ele vai ser a família 4. A período dele é o 4. A camada de valência do titânio vai ser a camada 4. Então, 4S2, 4 menos 1, 3. 3, beleza? Ele está no segundo aqui. Então, 3D2, pessoal. Então, 4S2, 3D2. A distribuição eletrônica do titânio, se você for verificar, vai terminar em 3D2. Beleza? Um outro exemplo daí, for pegar o exemplo do cromo, que está 2 elementos à frente ali do titânio. O cromo também vai ter 4S2, 4 menos 1, 3, 4S2, 3D, 4 daí, pessoal, porque 1, 2, 3, 4. Você vê que fazer a distribuição da eletrônica do cromo vai terminar a distribuição ali em 4S2, 3D4. Beleza? Então, muito importante de metais de transição externa, que o subnível mais energético deles é o subnível D, certo? Mas necessariamente o subnível deles, D energético, não vai ser a camada de valência. A camada de valência vai ser determinada pelo período no qual ele está localizado, beleza? Sempre isso. Camada de valência, período, certo? Os elétrons
na distribuição nas camadas vão estar de acordo com a família daí, beleza? Metais de transição interna, pessoal, são elementos que possuem subnível mais energético, o F. Lembra lá? F, SPDF, S2, P6, D10, F14. O subnível F acomoda até 14 elétrons na camada de valência. Olha aqui que engraçado. Lantanídeos e actinídeos. Pessoal, 14, né? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Também tem 14 períodos, cara. Pessoal, dos metais ali. É para 14 colunas. Os metais de transição interna. Então, o que isso significa? Que nos lantanídeos, que é a primeira linha ali dos metais de transição interna, nós vamos ter o nível, até o nível energético subnível mais energético, 4F. E os actinídeos, 5F. Porém, os elementos, um que está em cima do outro, os elementos da mesma coluna, eles vão ter a mesma distribuição. Se for lá, por exemplo, vamos pegar aqui o urânio, pessoal. O urânio, ele vai possuir, ele pertence à família dos actinídeos, 5F. Se é 5F, pessoal, você vai verificar aqui, ó, 5F, então 5F mais 7, vai ser 7S2, 7S2, 7 menos 5, 7 menos 2, 5, 5F, 1, 2, 3, F3, pessoal. Então, essa é uma maneira de você entender. A distribuição eletrônica, a tabela periódica atual, ela é moldada em cima da distribuição eletrônica nos átomos, entendeu? Nos elementos químicos. De tal maneira, então, que você consegue localizar, de acordo com a camada de valência desse átomo, localizar também, além da camada de valência, a quantidade de elétrons que ele possui na sua camada de valência, e a quantidade de elétrons que ele possui em subníveis de energia mais energéticos, você consegue determinar a posição dele na tabela periódica. Certo, pessoal? Então, sabendo disso, vamos aplicar o conhecimento. Vamos ver se vocês entenderam o que nós conversamos nessa aula hoje. Associe corretamente as colunas abaixo. 1. Metais alcalinos, pessoal. Metais alcalinos, lembra lá? Família 1. Família 1A. Então, grupo 1, família 1A. Então, é a última alternativa. 2. Metais alcalinos terrosos. 2 ali, pessoal. Última alternativa é a família A2. 3. Calcogênios, pessoal. Lembra lá? Família 17, grupo 17. Ou 7A, A7. Halogênios, pessoal. Halogênios são a penúltima família, a penúltima coluna. O grupo A7, pessoal. Ou grupo 17. Então, halogênios, grupo 17 ou A7. Calcogênios, grupo 16, A16, A6. Família do carbono, pessoal. Família do carbono, pensa lá comigo. Começa no boro, que é a família 13. A família do boro é a família 13, certo? Carbono, pessoal, é a família 14, pessoal. A família do ladinho ali, família 14, ou o grupo A4. E gases nobres, pessoal, é o grupo final ali, é o grupo 18. Que não está representado aqui no exercício, mas ele, grupo 7 gases nobres, é a família 18, ou A8, beleza? Próximo exercício, suponha um elemento localizado no grupo 13 e no quarto período da tabela periódica. Se consultar a tabela periódica, responda as seguintes questões. Qual é a configuração eletrônica desse elemento? Pessoal, vamos lá. Grupo 13... quarto período da tabela periódica. Pessoal, se ele está no grupo quarto período da tabela periódica, qual que é o nível de energia, qual que é a camada de valência dele? É a 4. Então, quarto período, camada de valência dele é 4. Grupo 13, pessoal. Grupo 13, se você for verificar lá, vamos lembrar lá, o grupo 13 ele é coerente, ele é correspondente com o grupo 3A, o grupo do boro. Lembra? Se o grupo 3A, ele é coerente, ele já está no 13, 3A, ele já passou, é representativo, ou seja, vai terminar em S ou P, mas no 13 lá vai ser no P. Como é o primeiro grupo, vai terminar em P1. Então você vai saber que a distribuição eletrônica vai ter 4 P1. Certo? Concordam comigo? Quarto período, camada de valência dele é a 4. Grupo 13, pessoal, vai ser o grupo que vai possuir
3 elétrons na camada de valência. Como assim? Mas aqui só vai representando 1. Mas, pessoal, lembra que antes do 4p1 tem o 4s2. Lembra? Vamos fazer a distribuição eletrônica dele até aqui, ó. Que aqui vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p1. Aqui, ó, pessoal. Quantos elétrons tem na camada de valência? Aqui, ó. Camada 4, 2 elétrons, 1 elétron. Totalizando, então, 3 elétrons na camada de valência, pessoal. Na camada 4. Na camada 4. Beleza? Então, a configuração eletrônica desse elemento tá ali, pessoal. Qual é o número atômico do elemento em questão? Opa, vamos contar lá? 1, 2, 3, 4, mais 6, 10, 10 mais 2, 12, mais 6, 18, 18, 19, 20, 30, 31, pessoal. O número atômico do elemento em questão é o número 30 e... O número atômico do elemento em questão é 31, pessoal. Vou ter que colocar aqui, então. Beleza? 31. Qual será o número atômico do elemento localizado no mesmo período e no grupo seguinte a esse elemento? Justifique sua resposta. Opa! O número atômico do elemento localizado no mesmo período e no grupo seguinte. Ou seja, mesmo período e no grupo seguinte. Pessoal, se está no mesmo período, vai continuar sendo camada 4. Beleza? Ó, o elemento do mesmo período. Então, se é mesmo período, vai continuar sendo camada 4. Beleza? O grupo seguinte a esse elemento químico, ou seja, se é o grupo seguinte, ele vai ser o próximo ali, então vai ser 3 elétrons na valência, vai ter 4 elétrons na valência. Ele tem que terminar em 4, vai ser 4s2, 4p2. Concordam comigo? Já que, pessoal, aqui tem 3 elétrons na valência, aqui vai ter que ter 4 elétrons na valência, correto? Correto? Grupo, ali isso. Então, pessoal, o número atômico desse elemento vai ser o quê? Vai ser 32, concorda? Só por isso, pessoal, isso aqui é só para entender, isso aqui foi um raciocínio para vocês verificarem pela localização. Mas lembra daquele conceito que a gente viu? Lá de Monzélé já? Que a tabela é organizada por uma ordem crescente de número atômico. Então, se está no mesmo período e é o próximo grupo, é o elemento do lado. E se é o elemento do lado, o número atômico dele é 1 a mais só, 32. Certo? Com isso, pessoal, Univale de Santa Catarina. O bromato de potássio, produto da aplicação controvertida na fabricação de pães, tem como fórmula KBrO3. Os elementos que o constituem na ordem indicada da fórmula são das famílias dos... Pessoal, vamos aqui puxar aqui de volta. Fazer em verde. KBrO3, pessoal. KBrO3. Pessoal, K é potássio. Certo, pessoal? Potássio. Potássio está na família dos alcalinos, pessoal. Alcalinos. Potássio faz uma ligação só. Potássio está na família dos alcalinos, pessoal. Potássio faz uma única ligação, ou seja, se ele faz uma única ligação, ele só tem um elétron na valência, e se ele possui um único elétron na valência, qual família ele é? Família 1, ou seja, alcalinos terrosos. O bromo, pessoal, bromo, ele possui 7 elétrons na sua valência. Se ele possui 7 elétrons na valência, quantos... qual o período que está localizado? O período lá da família, lá no final, a penúltima família, ou seja, família dos halogênios. Então aqui, halogênios, aqui dos alcalinos. E o oxigênio, pessoal, lembra lá? Oxigênio, calcogênios, pessoal. Beleza? Então,
Qual que é a alternativa correta? Alcalinos, halogênios e calcogênios, alternativa A, pessoal. Certo? Com isso, pessoal, para casa, apostila de Química, volume 2, páginas 440 e 441. Certo? É isso, pessoal. Grande abraço do professor André. Tudo melhor para vocês hoje e sempre. Valeu!